verdade que a maioria das pessoas são afetadas por estados neuróticos em algum momento da vida. Mas você sabe o que isso significa? O que é a neurose? Eu sou o professor Eduardo, acompanhe esse vídeo para entender um pouquinho mais o que é a neurose. Mesmo que a maioria das pessoas tenha a ideia de que a neurose é basicamente uma instabilidade emocional, cabe dizer, que ela esconde raízes mais complexas, além de interessantes. Por isso é importante a gente compreender que a neurose ela é sim um transtorno e é caracterizada aí por uma má gestão emocional, de uma clara dificuldade e controle então desse estado do neuroticismo. Mas você sabe o que é esse transtorno, que pode causar ele aí, e se ele é possível ter tratamento? Sim, mas o que é a neurose? Bom, um ser neurótico ele não significa estar preocupado com algo o tempo inteiro. A pessoa que tem esse transtorno, ela reage de forma incontrolável quando submetida a determinadas situações. E apesar de não perder o vínculo com a realidade, ou seja, ela sabe exatamente o que está acontecendo, ela não consegue controlar a intensidade dos seus atos nem atuar dentro do padrão da normalidade. Quem tem esse distúrbio sofre de uma intensa angústia, de uma intensa ansiedade e é marcado então por uma perturbação mental com essas manifestações na esfera física. Então o neurótico, relativamente comum, se manifesta em quadros de depressão, fobia, desordem de personalidade, compulsão e etc. E a neurose ela nunca deve ser confundida com a psicose, já que a psicose ela é um transtorno que o paciente ele sai fora da realidade. Mas Eduardo, quais são os sintomas da neurose? Bom, os sintomas variam de pessoa para pessoa, normalmente estão ligados aí ao excessivo, ao incontrolável, ao ato de fazer as coisas. Quem tem a neurose pode manifestar medo de situações corriqueiras, com preocupação constante, alteração de humor, fobias diversas, traços de histeria, pressão por multidão de pessoas e etc. Inclusive, com certa frequência isso acontece. O neurótico ele se confunde com transtornos obsessivos compulsivos, às vezes. Então, segundo aí alguns especialistas, o ser neurótico ele aparece muito rápido e com a mesma velocidade que ele deve ser tratado. E tem como tratar a neurose, Eduardo? Sim, a neurose tem como ser tratada. O diagnóstico da neurose é feito em base aos relatos dos sintomas. De alguns casos, elas podem até ser necessários aí exames mais complexos, por exemplo, o eletrocefalograma. O mais habitual é um transtorno multidisciplinar com o suporte da psicoterapia, psicanálise, da própria psiquiatria também, para amenizar esses sintomas. E é muito comum o uso de medicamento para combater então a ansiedade, a depressão. Então, como visto aqui, então a neurose é mais um dos transtornos psíquicos estudados aqui pela psicanálise. E sim, como os transtornos, seu tratamento é feito a partir aí desses acompanhamentos, diferentes outros transtornos. A depressão, por exemplo, é um tratamento que às vezes, dependendo do caso, não necessita aí de um medicamento, basicamente de uma psicoterapia. Então, se você se identifica aí com algum desses sintomas, medo de multidão, uma obsessão forte por arrumar a casa várias vezes ao dia, ou fobia de alguma coisa, isso pode caracterizar sim um estado neurótico. Beijo, até a próxima!